Shiva Shambho, que sejamos todos amorosamente acolhidos na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos mestres do amor-sabedoria. No processo de partilha, é necessário que nós possamos manter o silêncio, perpetuar o silêncio que foi proposto no processo de harmonização. Pois o silêncio é necessário para que nós possamos ouvir. E o silêncio não é o silêncio de ausência de sons exteriores, mas um silenciar interno, um silenciar da mente que julga, que discrimina. Estar silencioso significa estar vazio de expectativas, vazios de pré-julgamentos, para que nós possamos estar inteiramente presentes no próprio processo de expansão consciencial que nos é facultado pelos mestres do amor-sabedoria. Isso que acontece aqui, agora, é uma oferta que vem de planos internos que nos permite um estado de percepção quando nós nos permitimos a estar alinhados com este momento, com esta frequência, com esse estado de partilha. Hoje, 17 de outubro, nos é sugerido uma partilha que fale quando a Terra é céu. E dentro desse tema nós teremos a oportunidade de explorar tanto a questão da essencialidade, que seria uma linha, uma postura que transcende tanto o aspecto materialista em oposição ao espiritualista, percebendo que essa dualidade ou esse conflito existe apenas no campo mental das ideias. E também desconstruir uma crença que nos foi imposta e que está muito sedimentada nos níveis mais profundos do nosso inconsciente, de que nos é necessário negar a terra para se alcançar o céu. Como, mais uma vez, se céu e terra fossem elementos opostos e conflitivos. Como se eu tivesse que fazer uma escolha. Ou eu escolho a terra, ou eu escolho o céu. Para ter o céu, eu preciso negar a terra. Ou para ter a terra, eu preciso negar o céu. E é importante que nós sejamos muito investigativos dos padrões conscienciais que estão instalados em nós, pois desde a nossa tenra infância, pelos processos da religião, particularmente a religião cristã ocidental, ela tem nos colocado
que é necessário que nós possamos renunciar ao mundo para poder alcançar o céu, ou ser merecedores do céu. E aqui já cria uma grande dicotomia, uma grande dualidade, como se existisse aquilo que é chamado de mundo, que é uma realidade, e aquilo que é chamado de céu, que é uma outra realidade. E que essas realidades não são intercomunicantes, não são complementares, como se houvesse um conflito no universo, como se Deus fosse conflitivo, porque ele criou situações e realidades que estão em oposição. Então, o pensamento cristão ocidental, no seu estruturalismo, ele traz muito dessas dicotomias e conflitos. Por exemplo, entre Deus e o diabo, como se houvesse duas forças opostas no universo, disputando a soberania nas nossas consciências. Como se Deus tivesse um opositor, e que é mais interessante, um opositor que ele mesmo criou. Porque se o diabo foi criado, ele tem que vir de Deus. E se o diabo, ele era um anjo perfeito que se revoltou contra Deus e se tornou imperfeito, se tornou um agente do mal, é sinal que a criação não foi perfeita. Porque se ele é passível de se tornar maléfico, tendo sido originariamente bom, é sinal que a criação não foi boa, não foi perfeita. Porque se fosse perfeita, não abriria a possibilidade de se tornar maléfico. Veja como nós nos esbarramos com questões que são muito delicadas e que exige de nós um revisionismo das nossas crenças. E mais uma vez aqui, nós dizemos que não é nosso propósito ferir suscetibilidades, mas que advertimos que é perigoso estar nestas partilhas, no sentido de que algumas das nossas crenças podem vir a ser afetadas e desconstruídas. E que o objetivo é justamente isso, este. Quando os mestres do amor sabedoria se aproximam e abrem uma possibilidade de intercâmbio, eles o fazem na tentativa de desconstruir certas percepções que trazemos que nos mantêm prisioneiros às zonas escuras quando se pretende ilusoriamente ser clareza e luz. É nesse sentido que, por vezes, nós caminhamos para o inferno simbólico pelos caminhos do céu, também simbólico. Então, nós precisamos ter a coragem do desapego daquilo que está enraizado em nós, que está cristalizado em nós. E essa percepção da negação da terra para se ganhar o céu vem por um viés muito perverso, que é a noção desenvolvida de que nos é necessário o sofrimento. E Deus, que esse Deus, como foi concebido, ele se afeiçoa por aqueles que sofrem e despreza aqueles que gozam, que são felizes. Que estranho Deus é esse, que é um arauto do sofrimento, quando nós sabemos que a nossa essência é felicidade. Precisamos perceber
E nem todas as peças desse jogo estão nos lugares adequados. Que há algo de esquisito nesse grande discurso que nos venderam como sendo a verdade. Então, a primeira coisa que nós precisamos quebrar é essa separatividade entre céu e terra, ou entre mundo espiritual e mundo material. Porque tudo que deve ser aqui e agora. Naquilo que eu sou e manifesto, e naquilo que eu também sou e não manifesto. Em todos os planos, simultaneamente. O processo divino de manifestação é um processo em unidade, em unicidade, e não em separatividade. Certa feita, um jornalista ocidental desencarnou. E é interessante porque todos nós vamos desencarnar, né? Todos nós somos visitados em algum momento pela nossa irmãzinha, a morte. E desencarnado, ele foi ter nos campos elíseos, ou no céu, ou no paraíso. Claro que aqui nós estamos usando apenas metáforas. Enquanto ele estava ali no paraíso, ele viu um ser de grande esplendor sentado às margens de um rio, tranquilamente contemplando um rio. E aí ele perguntou ao seu guia, ao seu tutor, né, que estava apresentando o paraíso para ele, quem era aquela pessoa? Aí o Cicerone, o tutor, disse, ora, aquele ali não é ninguém menos do que o próprio Buda. Aquele ali é Siddhartha Gautama, o Buda. E ele, com o instinto dele de jornalista, perguntou, e será que eu poderia entrevistá-lo? Aí o tutor disse, poder pode, eu só não sei se ele vai falar alguma coisa, mas fique à vontade. E ele se dirigiu até o Buda, né, sentou do lado do Buda e perguntou ao Buda, quando você estava lá na Terra, como que era a Terra? E Buda disse, quando eu estava lá na Terra, a Terra era como um céu. E agora que você está aqui no céu, como que é o céu? Agora que eu estou aqui no céu, o céu é como a Terra. Ou seja, não há separatividade. Essa Terra já é a manifestação do infinito. Já é a manifestação do absoluto. Quanto nós realizamos e contactamos a essência do ser que somos, e aqui é o aspecto do essencialismo, nós percebemos que estar encarnado nesse corpo físico, nesse planeta material, ou estar nos mundos sutis, não faz diferença. Desde que nós estejamos na plenitude
da percepção do ser real que somos. Essa percepção que nos é difícil. E é essa ausência de percepção, ou esse equívoco cognitivo, que nos leva a entender que somos algo que não somos, ou seja, nos identificarmos com o corpo físico, com a personalidade, e que com todos os jogos mentais e emocionais presentes nesta manifestação dos corpos inferiores, nos identificando com isso, nós criamos em nós uma cisão, um processo de separatividade, e não percebemos a realidade e passamos a perceber apenas uma aparência de realidade. Essa cisão, essa dicotomia, ela levou-nos ao entendimento ou à criação de uma separatividade que se dá entre o que nós chamamos de espiritualismo e o que nós chamamos de materialismo. E assim uma pessoa ou é materialista ou é espiritualista. Em termos sintéticos e muito simplórios, materialista seria quem acredita na matéria como realidade última. Espiritualista seria aquele que acredita no espírito como realidade última. Certa vez um homem procurou Satya Gurudeva e disse para ele: eu já fui por muito tempo um grande materialista. Eu vim da academia, eu fui imbuído das filosofias materialistas, cientificistas, e fui por muito tempo materialista. Então eu acreditei no materialismo por muito tempo. Hoje eu acredito no espiritualismo. Você não acha que isso é uma evolução, hoje acreditar no espiritualismo? No que Satya Gurudeva respondeu: todos os ismos são ruins, não importa qual ismo, materialismo, espiritualismo, mas já que você precisa de um ismo, seria melhor que você ficasse no essencialismo. Nem materialismo, nem espiritualismo, mas essencialismo. E o que seria o essencialismo? Seria a atitude consciencial de procurar a essência de cada coisa, não importando se ela está no plano manifesto ou imanifesto. Porque tudo advém de uma essência. O que nós vemos e dizemos que é realidade é apenas um efeito de uma causa que não está visível. Então nós vemos os objetos, mas não vemos o substrato no qual o objeto é feito. Quando nós vemos uma tigela de barro, de cerâmica, um prato de cerâmica, uma caneca de cerâmica, nós vemos apenas prato, caneca, jarro.
mas não percebemos que tudo aquilo é barro. Tudo vem de uma mesma essência. Então, o essencialismo é você conseguir ver que, na verdade, todas as coisas são uma coisa só. Que a pluralidade substancial, ela é apenas um efeito de uma essência que é unitária. Algumas escolas chamam isso de átomo primitivo, de elemento causal primordial. Porque tudo isso que nós distinguimos, qualificamos e separamos, em verdade, vem de uma mesma fonte. Então, o essencialismo é a capacidade de perceber que não há eu e o mundo, eu e o objeto, eu e o outro. Que isso tudo é apenas um jogo de substâncias plasmadas pelo campo energético, que modela e cria matéria, mas que tudo vem de uma mesma fonte. E não só isso, o essencialismo é nós percebermos, conseguirmos ter olhos de ver e enxergar a essência daquilo que somos, e não a aparência que se mostra pelas vestes e máscaras da personalidade. Então, qual é a minha essência? Porque eu, não importa o nome que eu esteja usando nesta vestimenta carnal, eu, isso que eu chamo de eu, que tem consciência de ser o que é. Qual é a essência última dessa consciência? E veja que isso não é algo que se possa atingir por vias racionais, pelo jogo de ideias, não é filosofando que nós chegamos a essa percepção. Aliás, é uma percepção e não um conceito. Então, é uma experiência direta. É a consciência da própria experiência em ato. E nisso se assemelha um pouco à própria fenomenologia, né? As teorias fenomenológicas de Edmundo Husserl, né? Porque o que Edmundo Husserl propôs é algo realmente extraordinário, que é, dentro daquilo que foi chamado de fenomenologia, é nós percebermos que só existe consciência quando há consciência de alguma coisa, né? Isso é o mesmo que dizer que a realidade só existe porque alguém observa a realidade e tem consciência dela. É a nossa consciência que cria o mundo, pela experiência direta. Então só existe aquilo que eu percebo. Só existe aquilo que eu estou consciente daquilo. E aí vem o drama que nós experienciamos, porque nós geralmente temos a nossa percepção projetada para fora. Então a nossa consciência se torna uma consciência do exterior. Por quê? Porque os nossos sentidos estão captando o tempo todo imagens, sons, odores.
impressões táteis. E como a consciência não pode ser dissociada da experiência, e nós estamos projetivamente exteriorizados, nós passamos a perceber uma realidade que se constrói a partir dessa percepção. Por isso que os mestres do amor-sabedoria, todos os grandes yogis que passaram por esse planeta, todos os rishis, todos os homens santos, eles falam do processo de conversão. Naquilo que Sananda Jesus entendeu como conversão, ou seja, converter os vetores que estão projetados para fora para que eles voltem para dentro. Então precisa fechar os sentidos, calar a mente, para poder perceber algo que é essência em mim, porque a essência do que eu sou não está fora. Não está em como as pessoas me veem, me nomeiam. A minha essência só pode ser percebida quando eu deixo de estar exteriorizado e passo a estar interiorizado. Quando eu desconecto a minha consciência dos objetos exteriores e passo a perceber uma certa essência que está em mim, que é o meu eu sou. Então, isso é um método altamente fenomenológico, porque você sai do jogo da abstração, né, das interpretações psicológicas, filosóficas, abstratas, e se foca no seu estado de percepção concreto, o que eu percebo. Quem é este que está aqui agora e que tem consciência de estar aqui agora? Porque eu supomos nós, que todos têm a plena consciência de que estão aqui agora, nesta partilha. De onde vem essa consciência? Então, o essencialismo é você buscar a essência de cada coisa e não a aparência. Porque nós fomos educados a tomar a aparência como essência. E a aparência não é essência. No essencialismo, ele vai um pouquinho mais fundo. Ele penetra um pouquinho mais nessa floresta da existência. Porque o essencialismo exige que nós possamos descobrir o que é essencial para nós e eliminar o que é supérfluo. E nós vamos perceber muito aturdidos, espantados, que a grande maioria das coisas que nós julgamos essenciais não são. Que elas podem deixar de estar presente nas nossas vidas sem que afete aquilo que nós somos. Então, o que é essencial realmente para mim? Então, o essencialismo, ele quase que faz um flerte com o minimalismo. Porque nós vamos perceber que o essencial é muito simples e muito pouco. Precisamos de muito pouco.
para manifestar aquilo que somos. Se eu tenho apenas 2 pés, por que eu preciso ter 30 pares de sapatos no meu guarda-roupa? Esses 30 pares de sapato não são essenciais. Se eu só posso dirigir um único carro, até hoje eu não vi alguém que conseguisse dirigir 3 carros simultaneamente. Se eu consigo dirigir um único carro, por que que eu tenho 3 carros na minha garagem? E vamos mais longe, se eu posso andar a pé, será que eu preciso realmente de um carro? É quando nós voltamos para aquilo que é essencial, nós vamos perceber que nós precisamos de muito pouco. Aí algo maravilhoso acontece. Por quê? Porque nós entramos em estado de simplicidade. Porque ser simples não é ser pobre e miserável. Ser simples é ter apenas aquilo que nos é necessário e viver apenas naquilo que pode nos complementar, sem a necessidade do supérfluo. E, obviamente, isso vai na contramão absoluta daquilo que a sociedade nos impõe, porque fomos criados e educados numa sociedade onde o consumismo é lógica e regra, onde nós somos obrigados a consumir. Então, o tempo todo nós somos bombardeados de apelos a que nós possamos consumir cada vez mais. E quando nós consumimos desenfreadamente, nós acabamos sendo consumidos pelo próprio sistema. E aí estamos nós, seres consumidos pelo sistema, vivendo a ilusão de que estamos consumindo algo. Vivendo a ilusão de que estamos devorando o mundo, quando na verdade estamos sendo devorados por ele. E não nos damos conta. Porque nos vendem essa falsa imagem de que quanto mais eu adquiro, mais feliz eu me torno. Então não é nem materialismo, nem espiritualismo, mas essencialismo. Porque tanto a matéria precisa ser espiritualizada, como o espírito precisou se materializar. E é por o espírito ter precisado se materializar que nós estamos aqui no plano da matéria. Mas não há uma separatividade entre uma coisa e outra. O céu é a própria terra, a terra é o próprio céu. Essa separação só existe em nossas mentes enfermas, contaminadas por ideologias totalmente perversas. Existiu um cidadão na Grécia antiga que foi chamado de filósofo, mas nós cremos que ele estava muito além da filosofia. Ele estava realmente no essencialismo, que se chamou Diógenes. Diógenes de Sinope, porque ele nasceu em Sinope, né, a cidade dele. E Diógenes, ele foi o pai, né, daquilo que nós chamamos hoje de cinismo. E veja, não tem nada a ver com
com a semântica que hoje nós entendemos por cinismo, né? Porque hoje cinismo, ou uma pessoa cínica, é aquela que desacredita de tudo, que não leva nenhum sentimento a sério, que está sempre a desfazer e debochar da seriedade do mundo ou das coisas. Não é esse o sentido, porque o sentido mudou completamente. É justamente o oposto. Inclusive, a palavra cínico vem de químicos. Químicos, em grego, significa cachorro. E Diógenes, ele era chamado de cachorro, cínico. Por isso que ficou essa postura de vida conhecida como cinismo, dentro da tradição filosófica, não o cinismo que nós vemos hoje, ou conhecemos hoje. E por quê? Porque Diógenes ele falava que a maior realização de um ser humano é ser como um cachorro. Estranho. Por quê? E ele se portava assim, porque o cachorro, ele vive apenas com aquilo que é essencial. Você nunca vai ver um cachorro ficar triste porque ele não tem uma roupa bonita. Você nunca vai ver um cachorro ficar triste porque ele está mais gordinho ou mais magrinho. O cachorro come quando está com fome e dorme na hora que está com sono. Ou seja, ele vive em estado de natureza, em simplicidade. É isso que Diógenes queria mostrar. Que nós precisamos voltar a esse estado de essencialidade. É isso que significa o cinismo. Diógenes levou isso tão a sério que ele morava dentro de um pitos. Pitos, em grego, é tonel, ou seja, ele, em plena praça pública, ele dormia dentro de um tonel, que era feito para guardar grãos, né? Um grande tonel, pitos. Né? E ele comia na rua, fazia suas necessidades na rua, ou seja, ele não tinha nenhuma vergonha de ser o aspecto animal que ele também era. Então ele vivia por aquilo que é essencial. Dizem que ele só tinha um alforje, um cajado e uma cuia. Aí um dia ele viu um menino bebendo água na mão. Aí ele olhou e falou assim, para que eu preciso de uma cuia? Jogou a cuia fora. Veja o que é. Né? Nós estamos trazendo talvez uma expressão extrema para que nós possamos ver o quanto nós estamos distantes disso. E com isso, obviamente, ele viveu num estado que ele não devia nada a ninguém. Ele não estava preso à opinião dos outros, à imagem que ele poderia ter para os outros. É isso que é ser químicos, ou seja, como os cachorros. E uma vez, ele era contemporâneo de Alexandre o Grande, né, o rei da Macedônia, que foi, na época de Diógenes, o homem mais poderoso da Terra. Alexandre conquistou praticamente todo o mundo que podia ser conquistado. Né? E Alexandre o Grande, ele um dia quis conhecer Diógenes. E ele foi, né, nessa época Diógenes estava em Atenas, ele foi com seu grande séquito, né, todos aqueles bajuladores que andam agarrados igual carrapatos ou sanguessugas
aos grandes imperadores, todos os seus grandes generais, né, para visitar Diógenes. Né? Imagina, Alexandre o Grande chegando em Atenas para ver um homem que morava dentro de um tonel, de um Pitos, né? O homem mais poderoso da Terra. E ele se postou, era de manhã cedo, né, o sol nascendo, ele se postou diante do tonel onde estava Diógenes deitado e disse para Diógenes: eu sou Alexandre o Grande, me peça qualquer coisa que eu posso te dar. Me peça qualquer coisa que eu realize o seu desejo. Aí Diógenes falou para ele: se você quer me dar alguma coisa, me dê a gentileza de sair da minha frente, porque você está tampando o meu sol e eu estou querendo tomar sol. E Alexandre teve que se curvar diante daquele homem. Tanto que, isso é um fato histórico, Alexandre disse, nessa ocasião, que tudo isso realmente aconteceu. Ele disse nessa ocasião: se eu não fosse Alexandre o Grande, eu queria ser Diógenes. E são dois opostos, né? Aquele que tudo tem e aquele que vive uma vida de essencialismo, sem nada possuir. Então, o essencialismo, essa visão essencialista, ela pode nos tirar dessa dicotomia, nesse jogo entre céu e terra, materialismo e espiritualismo. O lugar de ser divino é em qualquer lugar, é aqui e agora. Não importa se eu estou no corpo físico, no planeta Terra, ou nos planos sutis, nas dimensões superiores, não faz diferença. É como disse Buda nessa historinha que contamos. Quando eu estava na Terra, a Terra era o céu. Agora que eu estou no céu, o céu é como a Terra. Porque isso desconstrói essa visão de que nós precisamos negar a Terra para alcançar o céu, que está muito presente nos discursos judaicos cristãos ocidentais. Nós gostaríamos até de pensar uma fala de Sananda Jesus que, no nosso entender, é muito mal compreendida. E que se usa essa fala para poder se justificar essa questão da necessidade de negar a terra, de se sofrer aqui para merecer o céu. Porque nós temos essa ideia de que precisamos sofrer para depois ganhar o céu. E aquele que não sofre não ganha o céu. Então tem uma frase de Sananda Jesus que nós pedimos licença para pensar, lá das bem-aventuranças, quando Sananda Jesus diz: bem-aventurados os que sofrem, pois serão consolados. E que foi entendido literalmente que as pessoas pensam que é virtude sofrer. Ou em outras traduções, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ora, quem está chorando é porque está sofrendo. Eu nunca vi ninguém feliz da vida chorando. E que, por ser tomado literalmente, as pessoas usam isso até como uma assertiva
e nos obriga ao sofrimento para ter uma certa virtude. Ou seja, toma o sofrimento como virtude, como aquele que é bem-aventurado, o que é uma contradição, porque bem-aventurado ou bem-aventurança significa felicidade. Então é como se Sananda Jesus estivesse dizendo: feliz é aquele que é infeliz, porque sofre, né? Todo que sofre é infeliz. Então nós precisamos entender isso de uma outra maneira, porque não é esse o sentido. Quando o Sananda Jesus fala de sofrer, ele está falando de ser afetado. Esse é o sentido de sofrer. Então, quanto eu tenho empatia com as pessoas ou com as coisas, é porque eu tenho sensibilidade para ser afetado. Existem as dores que estão postas no mundo. Sofrer com as dores do mundo significa ser afetados por ela no sentido de ser sensível ao que acontece com o outro, ser sensível ao que acontece com o mundo. É ter sensibilidade. Né? Que a maioria das pessoas não possuem isso. A maioria das pessoas não desenvolvem empatia, não desenvolvem sensibilidade. São indiferentes às dores, às pessoas em geral. Então, quando Jesus fala bem-aventurados os que sofrem, é esse patos no sentido de receber e ser sensível ao que está acontecendo. Seria absurdo imaginar que Sananda Jesus estava nos pedindo para sofrer. Então, nós precisamos desconstruir certas crenças que nos foram impostas e que nos traz uma condição de sofrimento, porque nós acreditamos que é necessário sofrer, porque nós acreditamos no sofrimento, e por acreditar e achar necessário, é justamente isso que temos no plano da existência. Porque o universo, ele é plasmático. Ele se molda de acordo com as emissões conscienciais mentais que nós exteriorizamos. E nós, infelizmente, temos que asseverar que aquele que se afeiçoa ao sofrimento aqui na Terra vai sofrer também no céu. Não vai ganhar nenhum paraíso, vai continuar sofrendo. Nós atraímos o sofrimento, porque acreditamos que ele nos faz dignos aos olhos de Deus, o que é uma perversidade. E com isso nós negamos a Terra. Negamos a Terra em que sentido? De negar a própria experiência necessária de estarmos no planeta, de estarmos no corpo físico. A experiência existencial é fundamental e é muito bela. E nós negamos isso. E com isso nós lesionamos a nossa essência. Sananda Jesus uma vez disse: o único pecado que não é perdoável é o pecado contra o Espírito Santo, ou o Santo Espírito,
ou contra a nossa essência. E quando nós negamos a experiência concreta de sermos o que somos, aqui e agora, não importa onde estejamos, nós estamos cometendo um crime de lesa essência, ou um pecado contra o Espírito Santo, ou o Santo Espírito, que é a nossa essência, o nosso ser divino, que está aqui para florescer, para brilhar, para perfumar, não para ser um rascunho tosco de sofrimentos desnecessários. Gratidão. Shiva Shambhu. Gratidão, Gayan. Vai florescer o ser divino que está dentro de você. Vai florescer. Eu sei que o Falcão ia cantar, eu cantei primeiro do que ele. É isso. Falcão, Essa música é isso. Bom dia. Posso emocionado aqui pela alegria. Hoje eu liguei para a Gaiana cedo, quando eu li a partilha de hoje. Digo, eu vou falar com a Gaiana, porque a gente vem ao longo dessa jornada existencial buscando o céu na terra. O ser eu. Porque não tem céu fora de mim. O céu sou eu. Eu sou o céu. E também eu sou o inferno. E essa partilha hoje, com os exemplos, com as viagens, me remonta ao que o Gael fala do silêncio. Me perdoe que eu estou lacrimejando aqui, mas é da emoção, viu? Eu não estou chorando de tristeza, nem de dor, nem nada. É de alegria, de poder ver que, às vezes, as minhas loucuras me permitem dizer que eu não estou louco só, tem outros loucos. E não tem sido fácil. Ontem eu estava numa palestra com um moço chamado Rodrigo Toniol, um suprassumo dessas questões da neurociência, da conscienciologia, com vários livros, escritos da espiritualidade, com várias intervenções, e a gente estava lá, o George, que está na sala, também estava, e eu fiquei curioso, porque quando terminou a palestra, as pessoas vêm perguntar as coisas, ele perguntava a mim, eu fiquei assustado, porque o homem era a estrela, e os caras vinham perguntar minhas coisas. Eu digo, meu Deus, o que é isso, né? Mas, voltando aqui ao texto que o Gaia traz, tem muito a ver com o que foi dito ontem. E eu fico imaginando, a gente estuda nesse grande portal para ganhar o céu, era 7 degraus. Gaia fala de sétimo céu, que foi uma partilha maravilhosa. E a primeira caminhada para a gente atingir esse negócio do céu é uma palavrinha boba chamada paciência. E como eu não sei se a gente é paciente, eu costumo dizer que a gente vive na impaciência e não entende a ciência da paz. Para ir para o segundo degrau da subida, teria que ser tolerante. E nesse mundinho que nós estamos, eu não sei se a gente tolera, ou se a gente está mais para ser intolerante. A terceira palavra que a gente vem trabalhando
seria ser manso. Aí manso, às vezes a gente, quando é muito manso, fica uma pomba lesa. Então, ser manso como uma pomba, mas esperto como uma serpente, para não estar achando que Maria vai com as outras, água me leva, água me traz. E aí você ascende para a quarto degrau, que, no meu ver, era a alegria. É o estado de estar bem para dentro e para fora, sem a euforia. Eu, alegre, eu vivo em qualquer céu, no primeiro ao sétimo céu. E também vivo em qualquer inferno, porque eu posso ser feliz e alegre vivendo no centro, no mais difícil ou no mais terrível inferno. Se eu estiver em paz, se eu estiver tolerando, se eu tiver essa condição de poder ser manso. Nesse sentido, eu posso arvorar aí para o quinto degrau. E aí o Gaian foi assim cirúrgico quando mostrou a palavra de Sananda Jesus. E quando fez outros exemplos, eu posso separar o joio do trigo. Eu tenho clareza daquilo que eu quero, entendendo a minha essência divina. E a gente fica buscando um Deus fora, um velhinho de cajado, andando nas nuvens com a barbinha branca, parecida com a barba do Gaian. E que seja calmo, e complacente e amigo, e que perdoe tudo. Ah, qualquer coisa Deus perdoa, cara pálida. De quê? Deus não tem nada para perdoar a ninguém. Nada. Nada, mas nada mesmo. Nós sofremos porque Deus quer. Não, cara pálida, você sofre porque você é safado. Não é porque Deus quer, não. É a tua safadeza que faz tu esticar teu sofrimento. E quando eu separo o joio do trigo, aí vai para o campo que o Gaian trouxe muito bem, que é a força do poder do amor divino que habita em mim. E quando eu sou esse amor divino, eu sou generoso, eu sou complacente, eu sou cooperativo, eu desapego, eu trago a minha essência divina para transbordar para o outro. Eu me permito estar sendo ponte para o outro. Porque, na verdade, eu não faço para o outro, eu faço para mim mesmo. Aliás, nós não fazemos nada para ninguém, não ser para nós mesmos. Vou fazer a caridade. Mentira, você faz para você. Transborda, pega o outro. E, nesse sentido, a gente chega nessa beleza de palavra que Gaian trouxe, que chama-se silêncio. Na hora que eu silencio, eu cheguei no meu estágio mais alto de céu. Eu não preciso mais de ruídos mentais. Eu não preciso mais estar acumulando, mas usufruindo daquilo que eu venho conquistando. Eu não preciso guardar para levar para o outro lado, porque não vai. Mas eu tenho por dever de usufruir daquilo que eu experienciei do longo da minha existência aqui. Seja ele riquezas materiais, seja aquilo riquezas para além da matéria. Porque daqui não se leva nada, a não ser aquilo que tu acumulou no teu interior. Que está no exterior, fica tudo. Mas aquele que está no teu interior vai contigo, porque é tua própria essência. Diante dessa fala, dessa partilha, eu fiquei o dia todo imaginando como ia ser a fala do Gaian, mas parecia que eu estava vendo o que ele ia dizer. E eu também preparei a minha fala para ir no mesmo sentido, porque nesse sentido, aí eu me permita, eu me curvar diante das sapiências que estão aí em toda essa sala, dos mais simples aos mais sofisticados, em termos de estudo,
de acúmulo, etc., etc., é que numa parede, para ser construída, é um tijolo a cada vez. Mais um tijolo, 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 mais um tijolo. Gratidão, Falcão. Gaian. Gratidão, Falcão, meu querido. É sempre muito feliz te ver, te ouvir. Muito feliz mesmo. Gratidão. Luciane. Oi. Oi, boa noite, boa noite. Que bom que eu cheguei aqui, né? Essa sexta-feira minha aqui está muito concorrida. Além desse grupo aqui com vocês, aí a gente tem aqui o Gosto Superior, né, em Recife, que é um ponto Hare Krishna. E aí, exatamente, a sexta do Mantra Livre. Eu geralmente fico lá até 7 e venho embora para cá. E também eu faço parte de um outro grupo, né, de sacerdotisas, que Maria Madalena é a nossa grande mentora. E aí eu comuniquei, né, para o grupo de mulheres que eu hoje ainda viria para cá. Pois bem, eu cheguei aqui na live e estava exatamente a fala de Gaian, de será que eu ainda consigo entrar? E aí estava ele falando de Alexandre o Grande, né? E o que me reflete assim, né, o que é ser humano, né? O que é ser humano, terra e céu, o que é essa passagem aqui na Terra. Então, essa essência, teve alguém que colocou aqui no chat a questão da essência, do simplesmente ser. Mas, assim, eu estou nesse estudo, acho que eu não sei se eu vou precisar vir novamente aqui, se essa vida, né? Até quando que eu vou viver aqui ainda, mas, assim, seja lá que desafios for, mas é um planeta muito interessante, sabe? Eu acho um planeta muito interessante. Seja lá com que cada dia, 24 horas que a gente vive, eu estou procurando, assim, observar, escutar mais, prestar mais atenção a tudo, mas você veja, quantos seres foram citados aqui, né? Como Gaian trouxe, Diógenes e o Alexandre o Grande. E aí a gente acaba se espelhando o que é que ressona em mim, o que é que ressona em cada um, porque cada um tem sua singularidade, né? Nós podemos, a gente tem toda essa questão de grandeza, de igualdade, de desigualdade, de iniquidades, né? Tantos equidades, tantos termos. Mas enquanto o professor Falcão falava, é isso que me deu vontade de falar aqui, porque me veio uma lembrança muito grande, associando com o que Gaian falou do sofrer, né? Experimentar, seja lá como for que ressona em cada um o que Jesus Sananda falou, né? E aí, o que é que me veio? Me veio exatamente assim, as senhas, né, que eles falaram. Eles falam, e cada um, como é que vai ressonando em cada um. E aí eu me lembrei de Mãe Maria, né? E aí exatamente as senhas, né? Ela com a trajetória terrena que ela também teve, não é? Eu tenho um amigo agora que ele é guia turístico, né? E ele levou um grupo para a Turquia e dentro da trilha eles foram visitar Éfeso. Não sei se vocês já ouviram falar que a casa que Mãe Maria morou está lá, e que é um lugar muito especial, emana uma energia maravilhosa, né? Eu resolvi ir para a Turquia, né? E nesse grupo de mulheres que eu faço parte, né, com essa consciência de Mãe Madalena,
tem a questão das rosas, né? As diversas rosas, as flores, né? Que ela sempre traz, e norte, sul, leste e oeste, a rosa amarela, a rosa branca, a rosa negra. E a gente aqui no Brasil não tem rosa negra. E aí eu descobri também que essa rosa negra é lá da Turquia, por conta do tipo de terra que tem lá, né? Eles viveram lá, eles moraram lá. E eu queria finalizar lembrando e compartilhando com vocês que em várias meditações e ela, uma senha que ela deixa é exatamente da gente não perder a alegria. Ela disse: pode acontecer o que acontecer, não é? Mas conserve a alegria. E aí, assim, né, o quanto que a gente está precisando conservar essa alegria interna, né, da caverna, do coração, no momento que a gente está vivendo aqui, né? Porque é um momento de, seja lá como, do jeito que as coisas se apresentam aí, não precisa eu repetir, né? Mas eu hoje procuro, assim, viver mesmo isso que eu escutei, que não é só para mim, está anunciado, não sei se vocês já ouviram essa senha que ela deixou. Aconteça o que acontecer no planeta, em Pachamama, não é? A senha é essa, não. E aí, assim, como é que a gente fica, não é? Porque, por exemplo, o que a gente assistiu, quem diria que em pleno 2025 nós estaríamos assistindo, né, um pedaço de terra como Gaza, terminou aí, como é que ficou, né, o pedaço de terra lá? Não sei como é que ressona para cada um também, mas a gente vai manter a alegria assistindo ali, mas é uma alegria transcendental, não é? Não é uma alegria de carnaval, né? É uma alegria divina, que é a alegria da conexão divina. E aí essa é bem diferente, né? A diferença também do amor terreno, do amor paixão, né? Então, assim, isso eu estou trazendo o que ressonou em mim, né? Então, seja lá como for, né? A gente não sabe do dia de amanhã, mas manter essa alegria do coração de Mãe Maria, para mim, é o grande segredo quando você fala assim, Gayane, sofrência, né? Entre sofrência e alegria, a alegria cura as sofrências das ilusões, né? Então é isso que me veio nessa noite de hoje, é o que eu estou tirando. Gratidão. Gratidão, Luciane. Gayane, quer se colocar, Gayane? Sim, se me permitem, eu gostaria que o grupo todo vertesse frequências de amor, carinho, acolhimento para uma pessoa especial que está aqui hoje, que está passando por um processo de renascimento, né? E que eu peço licença para poder trazê-la em foco, né? Porque ela vive um processo que é de não encontrar no momento esse céu, né? Que é a Thaís. Você me permite, viu, Thaís? Porque a Thaís está vivendo um processo legítimo, verdadeiro. Existe o sofrimento nela. E o sofrimento existe porque ela está se reconstruindo, se ressignificando. Ela está num processo de renascimento. E ela vive aquele momento que todos nós, de alguma forma, já passamos em alguma intensidade, em que tudo parece perder o sentido. Então, há momentos em nossa vida em que nós precisamos, sim, ser amparados, sermos acolhidos, né?
Hoje a Thaís me questionava, né? Se Deus está dentro de mim, e Deus é felicidade, por que que eu não vejo a felicidade? Então, tem horas que nós precisamos atravessar certas noites escuras. E nesses momentos mais contundentes, que é o caso que a Thaís está vivendo, nós precisamos ser solidários. Então, humildemente, eu peço a todos do grupo que possam vibrar pela Thaís, que ela possa receber conforto, carinho de todos. E que você, Thaís, possa se sentir amada, porque você é amada. Gaia, me permita um minuto. Nós estamos acompanhando essa odisseia da Thaís na capela. Ela chegou lá na capela, vai fazer um mês ainda, não faz um mês. Então, com 15 dias. E nós, assim, na capela, nós acolhemos ela, entendendo todo esse caminho que ela está fazendo. E é como você disse mesmo, é um renascer. É um renascer na luz. Porque essa moça jovem, psicóloga, dedica a vida dela no sistema para atender pessoas que têm sofrimentos mentais terríveis. E muitas vezes a entrega do profissional a cuidar de outros, às vezes esquece de cuidar de si próprio. Então, cuidando do cuidador é um exercício que a gente faz na capela. E eu me sinto assim muito agraciado pelo Pai quando a gente pode recebê-la na capela e ela tem uma simplicidade de poder querer aprender. Por isso que a gente convidou ela para cá. E é de boa monta esse trabalho de vibração, não só pela Thaís, mas pela caminhada também de Maria Verônica Avelino. A gente vem acompanhando, e também pelo pessoal que está no Pará, e a gente faz a ordem de vibração, não só com aquelas orações que estão ditas, mas pela vibração do amor, sabedoria. Então, essa sua chamada, Gaiane, cabe muito bem na gente, porque essa egrégora tem essa responsabilidade uns com os outros. E eu digo assim, que para mim, o que eu venho fazendo, o que eu venho buscando, tem a ver com o que o Vaídos vem fazendo e buscando. E parece que quanto mais faz, mais tem para fazer. Não para. E graças ao mestre superior, tem uma grande massa de consciências que está em vigília pela paz do planeta. Então, Thaís, minha filha, se sinta acolhida nesse grupo, se sinta amada por todos nós. Gratidão, Gael. Gratidão, Thaís, gratidão, Falcão, Gaian. Eu só, a Cira está dizendo, Thaís, sinta meu carinho e meu amor. A Verônica, solidário sempre em oração por Thaís, que a luz e a bênção de Deus estejam em você. Antes do Elias falar e da Thaís, a Luciana colocou aqui uma pergunta, Gaian, que vem de encontro com o que foi falado agora. Como é possível buscar viver na simplicidade, não sendo simples na essência? Sendo assim, como sentir paz ou céu, estando aqui ou em qualquer lugar? A Luciana Andrade que fez a pergunta.
as perguntas. Sim, o Dali, nós voltamos a essa pergunta, sim, mas vamos deixar a Thais externar primeiro, depois nós dialogamos com essa pergunta. Pode ser? Thais, minha querida, fique à vontade. Boa noite, pessoal. Nossa, só tenho a agradecer. Hoje eu enviei uma mensagem para o Gaian, porque eu realmente estava num dia bem difícil, sem nem conseguir estudar um pouco, que é o que vem me animando. Ontem eu tive com o professor Falcão, que tem me ajudado muito. Só que parece que eu não estou ainda conseguindo me controlar quando eu estou longe. Eu estava tão bem ontem, não era, professor? Mas é porque, assim, quando eu estou na capela, parece que eu estou ancorada, né? Por isso que eu falei, aí eu ainda não estou sentindo, assim, o Deus em mim, porque eu tô precisando de vocês, assim. Quando eu estou perto do professor Falcão, aí eu tô feliz, assim. Até chorei no dia lá no grupo, né? Quando o mestre não estava mais, é como se me levasse, assim. Eu não tô me conseguindo ver quando eu estou sozinha aqui em casa, por exemplo. E a minha família, ela não sabe que eu estou passando por isso, porque eles moram longe. E eu não estou querendo falar, porque senão eles vão querer que eu vá para lá e vão atrapalhar meus estudos. E eu tô querendo mesmo vivenciar isso lá na capela. Eu não quero ir para o interior, porque senão eu vou perder. Então está sendo muito difícil, assim, porque ao mesmo tempo eu me sinto muito só. Eu não quis tomar as medicações que o psiquiatra passou. E isso também é uma responsabilidade muito grande, porque tem dias que, para eu me levantar, é bem difícil, mas eu estou me levantando e eu não quero tomar as medicações, porque eu não quero que atrapalhe minha parte cognitiva e eu não consigo estudar. E estudar e aprender, eu acho que é a única coisa, assim, que ainda me mantém, sabe. Eu espalho aqui meus livros em cima da cama, e a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é olhar. Quando eu estou, assim, bastante angustiada, eu olho e digo: "Não é possível que tudo que eu tenha estudado e lido eu não consiga exercitar agora", né. Então o Gaian trouxe a fenomenologia da percepção aí de Merleau-Ponty, e eu estou, assim, nessa fase de descrédito, sabe. Tudo que eu li, tudo que eu sei é como se não me servisse mais para nada. Por mim eu só estaria lá na capela. Eu não sei, assim, eu só estaria ouvindo o mestre Falcão e eu me sinto muito bem lá. Mas eu sei que eu não posso viver só assim, né, então a minha angústia é mais porque eu estou fora do trabalho. E isso me traz perdas materiais, né. Eu então eu estou um pouco nesse conflito, assim, céu, as contas para pagar e eu não dando conta do trabalho. Mas eu quero dizer que eu estou, por incrível que pareça, nesse chororô todo, eh, parece que eu vejo ainda um pouco de que tem alguma coisa para fazer. Quando eu consigo parar de chorar, eu sei que tem alguma coisa para fazer. Eu sempre quis estar na UFPB fazendo um mestrado em filosofia, mas eu tive que ir embora por conta do meu concurso, que não era aqui em João Pessoa. Então encontrar a capela para mim hoje parece um elo de quando eu terminei o meu curso, que era um sonho fazer o mestrado e eu não pude fazer ainda, né, mas vou fazer. Então eu vejo que o sofrimento também me aproximou, talvez não, tenho até certeza, se não fosse esse sofrimento eu jamais estaria buscando a espiritualidade, porque eu reconheço que eu era uma pessoa muito pobre de espírito e eu só visava cursos e cursos e mais cursos. Talvez por isso que eu olho para os meus livros e
e eu não encontre nada. Eu não encontro resposta nenhuma. Então, obrigado, gratidão, Gaian, vocês todos, professor Falcão. Ele tem me dado um sopro de vida. Hoje eu estava pensando na figura do oráculo, e eu tenho esse defeito, eu sou muito. Eu acho que meu superego termina de de me lascar. Eu tenho um chicote interno muito grande. Então, hoje de manhã, quando eu acordei, eu pensei: o que você está fazendo naquele grupo? Foi o primeiro pensamento que eu tive. Você não é para estar ali. Aquelas pessoas, elas estão no outro nível. E você tem que estudar muito. Eu já fiz um monte de pedido de alguns livros, mas eu sei que não é sobre isso. Não é sobre a minha cognição. E aí eu lembrei da figura do oráculo de ontem, e a minha mente ficou dizendo assim para mim: você é aquele dragão lá. Tá todo mundo no grupo, ali em cima, olhando para o lago, e você é aquele dragão, você vai estragar o grupo com essa energia. Mas algo, um pouquinho ainda, disse assim: ah, mas eu vou ficar, porque, de qualquer forma, falaram das sombras, né? Talvez agora eu só esteja vendo isso. Mas eu também não posso ser incongruente comigo, né? Dizer que tá tudo bem, porque eu vou estar sendo incongruente. E eu não quero ser incongruente. Onde Talvez eu tem quero ser a primeira sombra, vez tem luz, viu? verdadeira. Onde tem sombra, tem luz. Então eu lembrei do senhor falando isso. Então, se eu pensei, deixa eu ser esse dragão aí, deixa ser por enquanto. Então, pessoal, é isso. Eu passei o dia inteiro esperando a hora do grupo. Os estudos, assim, é tudo muito novo para mim, mas é o que está me mantendo ainda viva, porque o resto não está me fazendo muito sentido, não. Então, obrigado pelas vibrações. Gratidão, gratidão. É isso. Gratidão, Thaís, por abrir o seu coração conosco. Como todas as pessoas já disseram e as que não disseram, ela compartilham do mesmo sentimento de amorosidade, de carinho, de acolhida. Todas nós já vivenciamos esses momentos que você está vivendo. Você não é a primeira e nem será a última, né? Então, sinta-se fortalecida, né, deste lugar que nós a acolhemos, né? Elias? É sobre Thaís. Eu tive o prazer dela sentar-se lá, João Pessoa, sentou-se bem ao meu lado. E eu senti a dor que ela estava passando no momento. E, assim, eu a considero como uma mulher do primeiro raio, de força e coragem, para passar esse momento de transmutação que ela está vivenciando. Continue se percebendo como um ser, como essência, você vai aliviando essa dor, esse sofrimento, e, claro, vai chegar no sétimo céu, como dizia nossa colega. Gratidão, Thaís, por tê-la conosco. Receba nossas vibrações. Qualquer coisa, ligue-nos. Gratidão, Elias. Laudemir? Fala da Thais é bem interessante, porque eu a vejo como uma pequena flor que está começando a florescer, né, bem devagarzinho, com as dificuldades que ela está tendo, mas acredito muito que ela vai sair dessa situação, né, vai ter um olhar fora da caixa que ela se encontra, né, que ela está meio presa ainda, mas ela vai sair desse espaço, né? Ela vai começar a crescer, o sol vai começar a bater nela, ela vai florescer bem florida, bem gigante, porque ela é isso.
né? Ela está se descobrindo como uma flor belíssima. São caminhos que a gente vai ter que passar por isso. Não tem outro jeito. Mas a gente vai florescer bastante, né? E, assim, um comentário que eu estava me pensando aqui, que a gente também chora de alegria. A gente chora quando a gente ouve o Gaian falar, a gente chora de alegria quando a gente ouve o Falcão falar, a gente chora quando ouve esse menino chamado Vaides, que eu tive o prazer de conhecer, ficar falando, explorando da vida dele, a gente chora naquele momento, de alegria, né? Então, Thaís, conta com a gente para tudo, tá? A gente está aqui, ó, junto. Um beijo. Gratidão, Laudemir. Renata? Oi, eu até mandei a mensagem no chat para a Thaís. É basicamente o seguinte: todos nós atravessamos nossos desertos. E a travessia, ela se torna mais leve quando estamos juntos. Cada um aqui, infelizmente, a gente busca mais esse lado espiritual, muitas vezes pela dor. Não é pelo amor, porque a gente tem essa crença que a gente só se aproxima do Cristo quando aquilo está doendo. Quando a gente está muito feliz, muitas vezes a gente esquece. Agora, só esse primeiro passo de você estar buscando e você estar querendo se libertar de tudo, pode ter certeza que o caminho vai ser muito mais leve. E assim, cada um da gente tem o nosso probleminha, mas juntos a gente consegue, viu? Um beijo no seu coração. Gratidão, Renata. Sueli? Eu acho que eu não conseguiria deixar passar esse momento, não. Como foi dito, todos nós já passamos, ou vamos passar ainda. Eu lembro de um momento assim, eu estava no 3º ano de medicina, e eu fiquei para desistir. E como o professor Falcão falou, não é fácil. A gente quer fazer algo, mas chega lá, se acha que tem condições, e quando eu me deparei com aquele sofrimento estúpido das pessoas, crianças, eu disse, eu não estou pronta, meu Deus, para isso aqui. E não foi fácil. Muito câncer, muita coisa. Eu tinha, que 18, 19, 20 anos nessa fase. E eu, com certeza, ali, eu encontrei assim. E tive que dar, e ver com a dor, porque não entendia, e aí, quando falo, Gaia colocou a questão do efeito manada, onde as pessoas estão vivendo uma insensibilidade ao sofrimento. E vou ser sincero, uma coisa que me dói muito ainda hoje, independente de qualquer outra, é ver os animais sofrendo também. É cada um aqui, as pessoas contribuindo para isso, quando ainda estão com sua cultura errada de comer carne. E, consequentemente, nesse grupo, a coisa que a gente faz no início é exatamente fazer o trabalho de harmonização, onde a gente joga energia para todo mundo. Isso, para mim, aqui na terceira visão, na quarta-feira, para mim é tão essencial. Não é estar aqui só para ouvir a partilha, é estar aqui porque temos esse papel. E cada momento que a gente para aqui para fazer um trabalho de mantrar, meditar, irradiar, eu peço assim, para cá, todos aqui, eu sei que fazem, mas aqueles que não tiverem desperto, faça do micro para o macro. Estou aprendendo há alguns anos e tenho buscado fazer isso. Eu jogo
do macro até a mim. Eu não vou daqui para fora, eu vou do macro até a mim. É como se eu visse o todo para chegar até comigo. E lembrar que a gente está irradiando, sim, ganhando. Todos os dias, quando a gente está aqui, a gente está irradiando para todos. E não é só os que estão presentes. E a você, Thaís, eu lembrei de uma música, eu estou na fase das poesias. Eu lembrei de uma música, e quando o Gael estava falando, eu lembrei dessa música e eu ofereço a você. E aí, eu vou botar lá no chat, tá certo? Mas não é fácil, mas ninguém disse também que seria. É aquela bendita frase que é real. E, consequentemente, estamos juntos. Deixa o meu abraço. Gratidão, Sueli. Vaides. Boa noite a todos e todas. Eu gostaria de falar para a Thaís que esse é um momento de alegria, Thaís. Parece brincadeira, mas é um momento de alegria em que a gente reconhece que aquele mundo que a gente está vivendo não é o mundo real. E aí é um momento de alegria que a gente está se transformando. Só que parece que o chão debaixo dos nossos pés desaparece, né? A gente fica sem onde se apegar. Mas ainda bem que tem esses grupos aí, tem aí o Falcão, o Gaian, essa irmandade toda que está aí, que está dando esse apoio. Se alegra, você está se transformando, é como diz o Laudemir, você é uma flor que está se abrindo. Agora, quando entra nesse processo, a coisa é meio difícil. Você tem hora que dá vontade de chorar de desespero, de gritar, aquela coisa toda. Mas tem que lembrar assim, depois do parto, aí que vem a luz, que transformou, é uma alegria. Agora que a gente entrar naquele contato assim, verdadeiro com o nosso Deus interior, aí dá vontade de chorar de alegria, de gritar de alegria, de sentir assim, que nós somos filhos de Deus realmente, que nós somos um com Deus. Isso é maravilhoso, sabe? Por isso que eu fico olhando isso aí assim, vendo esses momentos de transformação, que no caso agora é você, mas somos todos nós que passamos por essas situações. Aí eu vejo assim, é um momento assim dolorido, muitas vezes dói, sofre aquela coisa, mas com a certeza absoluta que nós estamos sendo, assim, renascendo no nosso Cristo interior. Sabe? Então, se agradece muito a Deus por te dar essa oportunidade, sabe? E confia nessa irmandade toda que está aí, sabe? Todo mundo está querendo, assim, de coração, ver você florescer, tá certo? Gratidão pela oportunidade que você está nos dando de poder expressar, assim, esse amor, que é o que está em nossos corações. Que Deus abençoe você sempre. Gratidão, Vaides. Pelas palavras. Jorge está dizendo, se fosse fácil, todo mundo faria. Eu coloquei aí o link da música que a Sueli trouxe para nós. E a Laurene está dizendo que o autoconhecimento é o começo da sabedoria, em cuja tranquilidade e silêncio encontra o imensurável. Deus está dentro de você como um botão de rosa a desabrochar. A via é o coração, paz e luz. Gaião? Então, tem uma pergunta que você trouxe aí, mas nós já estamos, falta 4 minutos. Você guarda a pergunta que, próxima partilha, nós dialogamos com a pergunta. Pode ser, Budani? Certinho, já anotei toda aqui. Então, e aí, né, nós passamos para Claudinha, nossa querida Claudinha, para ela fazer o nosso fechamento, agradecendo a todos, né, pelo momento tão especial que nós podemos viver aqui, enquanto consciência grupo, por toda essa amorosidade que emana do grupo,
E hoje nós temos que agradecer, como o Vaides falou, especialmente a Thaís, porque a Thaís nos proporcionou algo extraordinário, né? Se a Thaís não estivesse aqui hoje e não estivesse vivenciando o que está vivenciando, ela não teria suscitado tantos sentimentos tão caros e necessários a todos nós. Então, nossa gratidão hoje inteira vai para a Thaís. A Thaís hoje segurou e ancorou o grupo todo. Gratidão, Thaís. Gratidão, Gaian, gratidão, Thaís. Falcão, antes de Claudinha, tá? Claudinha. Liga o áudio, Falcão. Claudinha, me perdoe invadir esse pedaço de encerramento, mas 1 minutinho, 2 minutinhos, está pelo tempo, nós não vamos pagar a conta tão brava. Mas eu queria dizer uma coisa hoje aqui para todos nós, que sirva de lição. A cura vem de dentro para fora. Mas ela também pode vir de fora para dentro. Porque Hermes diz para a gente uma coisa no segunda lei do universo. Tudo que está em cima está embaixo. Tudo que está dentro está fora. Tudo que está fora está dentro. Então, existe um campo chamado magia da boa vontade. E quando nós acreditamos que é na boa vontade que eu posso virar a chave, eu consigo esquecer da má vontade. E eu digo, não só para a Thaís, eu digo para todos nós, que sirva de exemplo para a gente, as nossas sombras muitas vezes fazem com que nós precisamos frear um pouco na nossa ânsia de avançar. Pelo ego, muitas vezes, as cortinas de vaidade não nos permitem ver esses espaços que a Thaís trouxe, como também já vi de tantas outras situações. A Su, quando traz para a gente algumas coisas lá atrás, e ela recebe um presente, uma pena branca que presenteada, eu digo, é um mestre, que diz assim, olha, você não está só. E aqui não tem nenhum só. Todos nós estamos sobre a proteção, a guarda dos Zohãs, dos 7 raios. Mas principalmente por esse raio do amor sabedoria, que nos faz caminhar ouvindo e dando ouvidos àquilo que serve, àquilo que é bom. Eu queria, assim, Gaia, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. O meu dia não foi dos mais simples, foi bem arrochado. Aliás, desde ontem. Mas hoje me deu uma alegria, assim, especial de poder partilhar com você de manhã e partilhar com todos aqui à tarde, à noite. E às 3 da manhã eu recebi um recado, acordei às 3 da manhã, para dizer o seguinte, não estamos sós. Confia. Confia. Esquece as bobagens, as coisas pequenas, se agarra nas coisas maiores. Pede alto, porque do alto vem. Mas não do alto externo, não. Do alto do teu ser, do alto da tua consciência. Eu vou brincar com o Gaia, que eu sempre disse aqui, Shiva Shambho, Shiva Xangô e Shiva chegou. Gratidão, Falcão. Claudinha. Quando terra é céu. Quando iniciamos nossa partilha, Felipe nos orienta a fecharmos os olhos e conectarmos com o coração. E nessa frequência de amor, irmos às nossas raízes, pés, conectando com a terra e todo o topo, e ao topo da cabeça, conectando com o sol central.
Então, é uma invocação simbólica, invocando o equilíbrio cósmico e nossa estabilidade. Associamos o céu à consciência superior, enquanto a terra associamos ao reino material. A junção terra e céu temos a totalidade da existência. É uma dualidade complementar e essencial para a harmonia e equilíbrio cósmico. Invocamos nosso bem-estar cósmico, terra e céu, consciente das palavras que vamos mantrar agora com nossa sintonia navidiana. Eu sou a presença. Eu sou a presença divina da luz. Eu sou a presença divina da luz que brilha no Sagrado Coração. Eu sou a presença divina da luz que brilha no Sagrado Coração e ilumina o caminho. Eu sou a presença divina da luz que brilha no Sagrado Coração e ilumina o caminho, revelando a verdade. Eu sou a presença divina da luz que brilha no Sagrado Coração, ilumina o caminho, revelando a verdade e manifestando o amor. Eu sou a presença divina da luz que brilha no Sagrado Coração, ilumina o caminho, revelando a verdade e manifestando o amor, edificando a felicidade e a paz. Eu sou, eu sou, eu sou. Gratidão. Que tenhamos um bom final de semana e até quarta-feira, com a permissão sagrada. Gratidão.